Olá, amados, Deus vos abençoe neste novo dia que Deus nos dá para viver. Certamente um dia cheio de grandes expectativas, porque toda a cristandade está esperando pelo grande advento da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse que ele viria para tomar a sua igreja outra vez, para estar com ele para sempre. E esse seria um dia muito difícil para o Evangelho, um tempo muito trabalhoso, porque haveria falsos profetas e falsos cristos que enganariam, se possível, até mesmo ao eleito, de acordo com Mateus capítulo 24, verso 24. Essas escrituras estavam guardadas dentro da Bíblia para serem reveladas somente aqui, no tempo do fim, quando os 7 misteriosos selos de Apocalipse seriam abertos. Então seriam conhecidos esses mistérios através da voz do 7º anjo, de acordo com Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Então, em Mateus 24, que é o capítulo que trata sobre este assunto, quando Jesus Cristo estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos então lhe fizeram 3 perguntas a respeito dessas coisas. Quando é que o templo seria destruído? Porque ele havia dito que não ficaria pedra sobre pedra sem que tudo fosse destruído. Então foi quando o general Tito, no ano 70 da era cristã, cercou Jerusalém e depois ele destruiu completamente o templo. E depois também eles perguntaram que sinal haveria da tua vinda e do final do mundo. E Jesus disse que haveria guerras, haveria fomes, haveria rumores de guerras, haveria terremotos em vários lugares, haveria vários acontecimentos envolvendo a natureza. Mas, quando ele falou a respeito de sua segunda vinda, ele trouxe um tema muito importante que hoje deve ser discutido abertamente para trazer a igreja a uma verdadeira revelação, a um posicionamento, porque surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas. Veja que Jesus não disse que haveria falsos Jesuses. Ninguém se atreveria a dizer que é Jesus Cristo. Mas quando você pergunta a um pregador se ele é ungido, ele por certo diz que ele está ungido, de que ele é um revelador da palavra de Deus, de que ele tem sinais para vindicar seu ministério, de que ele pode orar pelos enfermos, de que ele pode expulsar demônios, de que ele pode profetizar, de que ele pode pregar a palavra. Mas, veja, vamos tomar a Escritura para ver exatamente o que disse Jesus a respeito desse tema, referindo-se ao tempo do fim, justamente nesta hora de sua segunda vinda. Em Mateus 24, verso 10, a seguir está escrito: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então seria um tempo de muitos escândalos dentro da igreja, escândalos por causa de dinheiro, escândalos por causa de popularidade, escândalos por causa de assuntos de casamento e divórcio. Veja que haveria traição dentro do matrimônio, traição dentro da liderança, traição entre pais e filhos e todas essas coisas. E através dessas traições, através dessas ganâncias, da avareza de homens amantes de si mesmos, tirando dinheiro do povo, enganando as pessoas, vendendo água abençoada, vendendo óleo abençoado e tantas coisas que fariam para enganar as pessoas, que haveria um completo aborrecimento. O amor se esfriaria e as pessoas então estariam desconfiadas, estariam incrédulas, elas estariam completamente isoladas em suas próprias casas, com medo de congregarem, com medo de cobranças, com medo de serem enganadas, com medo de serem dominadas, de serem aproveitadas por causa desses falsos profetas
e falsos cristos, e veja que isso é uma profecia. Então Jesus disse, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade? É quando uma pessoa sabe a verdade e ela não pratica a verdade. Ela sabe o que está escrito, ela leu a Bíblia, mas ela pratica algo contrário à palavra. Então veja, e por multiplicar-se a iniquidade, você vê pessoas que se dizem líderes espirituais, que se dizem servos de Deus, e você vê que eles não praticam aquilo que eles ensinam. E por não praticarem aquilo que eles ensinam, as pessoas estariam desconfiadas, as pessoas aborreceriam umas às outras, as pessoas preferiam ficar em casa do que ir a uma igreja, com receio de que seus líderes não vivem aquilo do que estão pregando. Mas Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não obstante a todo engano, não obstante a todas essas coisas falsas, a verdadeira igreja não se desmotivaria, ela não se perderia em meio a esse grande redemoinho de falsas igrejas, falsos credos, falsos ensinamentos, falsos profetas, falsos cristos. E Jesus disse, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, esses sinais só poderiam, esses mistérios só poderiam ser revelados nos dias da voz do sétimo anjo, porque haveria aqui todo tipo de falsos ungidos, porque Jesus havia dito que o sol e a chuva cairiam sobre justos e injustos. Então, prosseguindo, no capítulo 24 ainda, verso 23, está escrito, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, veja, que fariam tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. E Jesus disse, eis que eu vou-lo tenho predito. Então isso não deveria escandalizar nenhum verdadeiro crente, porque isso está profetizado na palavra. Jesus não nos enganou, Jesus disse que seria dessa forma, isso está escrito, isso está na Bíblia. Então, se você lê a Bíblia, se você lê a palavra, você sabe que essas coisas teriam que acontecer. Agora, um verdadeiro eleito, ele não vai se escandalizar, ele não vai enganar, porque veja, pelo fruto você conhece a árvore. Em Mateus capítulo 13, verso 24, nós vamos ter uma parábola dita por Jesus que pode esclarecer esse assunto e pode nos ajudar a entender melhor esse tipo de confusão. Agora veja, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então aqui está claro esta profecia, ou melhor, esta parábola dita por Jesus Cristo, que através do mesmo sol e da mesma chuva viveriam ambas as sementes, tanto o trigo, que é abençoado pelo mesmo Espírito, pelas mesmas bênçãos da palavra, pelas mesmas manifestações do Espírito, eles são abençoados e eles crescem, pelas mesmas bênçãos espirituais cresceria o joio. Veja, o joio foi plantado por Satanás, o joio foi plantado pelo inimigo, ele é a falsa semente, eles são aqueles que praticam a iniquidade, eles estariam no mesmo solo e na mesma lavoura, e nós não podemos separar os dois,
nós mesmos não podemos nos separar, porque a separação seria feita no tempo do fim, pela mensagem do tempo do fim, porque a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Então Deus enviaria seus anjos que separariam as duas sementes. Agora, Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, verso 8 e 9, um outro ponto de discernimento para nos ajudar a separar as duas classes de semente. Veja, e como Janes e Jambres resistem ou resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então aqui está um ponto muito importante. Assim como Janes e Jambres fizeram os mesmos sinais que Moisés tinha feito e resistiram àquele servo de Deus, resistiram a Moisés com os milagres que eles faziam. Veja, eles endureceram o coração de Faraó porque faziam os mesmos milagres, os mesmos sinais que Moisés fazia. E por isso que aqui no tempo do fim, o joio também tem enganado a muitos por causa das curas, por causa das profecias, porque eles também expulsam demônios em nome de Jesus Cristo. Agora veja, qual que era o ponto que diferenciaria a verdadeira igreja da falsa igreja? Seria a fé. E fé é uma revelação. Veja, a falsa semente não pode obter a revelação da palavra, porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Veja, eles têm os milagres, mas eles não podem possuir a revelação da palavra. Eles não podem captar a mensagem para o dia, para a hora em que eles estão vivendo, porque eles não podem receber a revelação, porque somente Deus pode dar a revelação, e somente a semente eleita captará a verdade da palavra, captará a mensagem para a hora que eles estão vivendo. Então disse Paulo, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Veja, Janes e Jambres tinham sinais, mas não tinham a palavra. E quando não puderam produzir a palavra, mostraram-se falsos. Da mesma forma, no tempo do fim, esses falsos profetas e falsos cristos não podem produzir a mensagem, não podem produzir a palavra, não podem trazer a revelação para o dia que nós estamos vivendo. E nisso mostram-se falsos, nisso mostram-se reprovados, porque a revelação somente o Espírito Santo pode dar à verdadeira igreja. E sob esta pedra edificaria a minha igreja. E somente a verdadeira igreja captaria o mistério da palavra para a hora que nós estamos vivendo. Deus te abençoe. Envie essa mensagem a alguém que você quer ajudar. Trabalhemos juntos pelo reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.